Olá, bom dia! Pode chegar, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia e a semana bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 13 de março. Vamos então ao nosso cardápio de notícias de hoje. Vacinação contra a Mpox para grupos prioritários começa nesta segunda-feira. Pelo menos 8 pessoas morreram em um deslizamento de terra em Manaus. 4 vítimas são crianças. Tropas ucranianas enfrentam soldados do grupo Wagner em disputa pelo controle de Bakhmut. Picasso imersivo. Exposição em São Paulo oferece passeio virtual, um mergulho pelas obras do famoso pintor espanhol. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E começa hoje a vacinação contra a Mpox. A campanha será destinada a grupos específicos com aplicações previstas para pré- e pós-exposição ao vírus. Vamos conferir. A campanha de vacinação contra a Mpox, anteriormente chamada de varíola do macaco, vai utilizar a vacina Jynneos Invanex. Segundo o Ministério da Saúde, no total, vão ser distribuídas 47 mil doses entre todos os estados e o Distrito Federal. Nesta primeira fase, a prioridade é para pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da Mpox, como, por exemplo, portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. A aplicação deve ser feita, em princípio, enquanto durarem os estoques. Segundo a pasta, os imunizantes serão enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade federativa. O Ministério classifica o imunizante como uma vacina viva. De acordo com a pasta, o esquema vacinal será de 2 doses, com 4 semanas ou 28 dias de intervalo. Deve ser aplicada em pessoas com mais de 18 anos, sendo oferecidas de forma pré- e pós-expositória para grupos determinados. O Ministério da Saúde afirmou que o público inicial que vai receber a aplicação da vacina está estimado em cerca de 16 mil pessoas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje da Assembleia Geral dos Povos Indígenas, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Como pauta principal estão discussões sobre a proteção das terras tradicionais, gestão dos recursos naturais e a agenda do movimento indígena para o ano de 2023. Esta será a segunda visita do presidente ao estado desde que assumiu o mandato. Ele esteve em Boa Vista no dia 21 de janeiro, quando foi verificar a situação humanitária do povo Yanomami e determinou o socorro urgente aos indígenas. Desde sábado, a Assembleia reúne cerca de 2.000 líderes indígenas para discutir o tema proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial no país, voltou a acelerar e registrou alta de 0,84% em fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inflação oficial em fevereiro ficou acima da variação apurada em janeiro. A alta ficou em 0,84%, o que representa um aumento de 0,31 ponto percentual com relação ao mês anterior. Nos últimos 12 meses, o índice acumula aumento de 5,60%. O número ficou abaixo dos 5,77% registrados nos 12 meses anteriores, mas acima da meta de inflação para 2023, estabelecida pelo Conselho Monetário Internacional, que é de 3,25%. E vale lembrar que a prévia da inflação do mês, divulgada em 24 de fevereiro, projetava também um avanço, porém menor, de 0,76% nos preços no mês. Essa alta de fevereiro foi puxada principalmente pelos gastos com educação, que tiveram aumento de 6,28%, o que reflete os reajustes de mensalidades praticados no início do ano. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em fevereiro. Depois da educação, os maiores impactos na taxa foram com saúde e cuidados pessoais e habitação, que contribuíram com cerca de 0,16 e 0,13 pontos percentuais. Os grupos dos transportes e alimentação e bebidas tiveram variações menores que as altas do mês anterior.
Artigos de residência e comunicações registraram variações de 0,11% e 0,98%, respectivamente. Já o setor de vestuário apresentou queda e desaceleração pelo segundo mês seguido. E o brasileiro pode ficar com menos feijão no prato nos próximos anos. Um estudo mostrou que as mudanças climáticas devem atrapalhar a produção do grão aqui no país. As temperaturas nas regiões de plantações devem subir 3 graus Celsius até o ano de 2050, cenário muito prejudicial ao desenvolvimento do grão. As condições criarão impacto na fase reprodutiva da planta e causarão o abortamento de flores e a não formação de vagens e grãos, principalmente nas regiões centro-oeste e nos estados de Minas Gerais e da Bahia. A solução encontrada por especialistas é que novas safras sejam produzidas em ambientes teoricamente desfavoráveis para as lavouras no ponto de vista climático, com o decorrer dos anos. Assim, a produção brasileira do grão chegaria a aproximadamente 1,5 milhão de toneladas a mais do que é produzido hoje, e o alimento se manteria como protagonista na refeição dos brasileiros, mesmo daqui 27 anos. Para diversos especialistas do setor, cultivar o grão para que ele se adapte a um clima adverso pode garantir ao produtor resultados muito positivos a longo prazo. Com o desenvolvimento de feijões mais tolerantes às altas temperaturas e a adoção de políticas públicas para a expansão de novas áreas, a produção chegaria em 2050 no mesmo ritmo dos últimos anos. Para os estudiosos, se nenhuma providência for tomada, a expectativa é que em 2050, com menos produção, o preço do feijão chegue a valores altos, fazendo com que muitos consumidores busquem alternativas para substituir o alimento. Com a falta de procura, o grão então seria produzido em baixa escala. Agora, o que fica para os grandes produtores do agronegócio é buscar a expansão de novas áreas de produção de feijão e investimentos em pesquisas para a geração de cultivares mais adaptadas, além da melhoria em eficiência no controle das lavouras. E por falar em clima, pelo menos 8 pessoas morreram em um deslizamento de terra em Manaus. Os bombeiros continuam as buscas por sobreviventes. Os bombeiros ainda procuram por sobreviventes do deslizamento de terra que matou adultos e crianças na comunidade Nova Floresta, na zona leste de Manaus. O desmoronamento aconteceu na noite deste domingo, após a forte chuva que atingiu a região. Algumas pessoas conseguiram correr e salvar suas vidas. Os moradores e as autoridades contaram nas redes sociais que pelo menos 9 casas acabaram embaixo da terra. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Orleisson Muniz, ainda podem existir mais vítimas soterradas. As equipes só devem deixar o local quando vasculharem toda a área. Cerca de 50 homens dos bombeiros estão atuando no local e contam com o auxílio da Defesa Civil e dos moradores, que também ajudam nas buscas. Além disso, eles contam com uma estrutura específica para auxiliar os trabalhos, como iluminação e tratores. Vamos então conferir a previsão do tempo para essa segunda-feira. A semana começa com alertas para mais chuvas com riscos de deslizamentos de terra para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Neste momento, uma zona de alta pressão ajuda a empurrar as nuvens carregadas do mar para a costa brasileira. Vamos ver agora como fica o tempo em algumas cidades aqui do país. Começando por Manaus, no Amazonas. A segunda-feira será de calor com chuvas rápidas durante o dia e a noite. Mas, como vimos, a região tem sofrido com as tempestades, então qualquer precipitação pode gerar problemas, já que o solo está molhado. Segundo o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, há riscos para novos deslizamentos de encostas, então muita atenção. A máxima chega aí aos 30 graus. Vamos agora conferir o tempo no sul do país. Em Curitiba, no Paraná, o dia será de calor com chuva também a qualquer hora. A máxima chega aos 25 graus. E para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista. Olha, está bastante nublado, aquele cinza, né?
E olha só, o dia será de calor com pancadas de chuva pela tarde e à noite. Vale destacar que na famosa cidade da Garoa, em 13 dias já choveu 20% a mais do que o esperado para todo o mês. A máxima chega aos 27 graus. E veja a seguir, tropas ucranianas enfrentam soldados do grupo Wagner em disputa pelo controle de Bakhmut. E ainda, Picasso Imersivo, exposição em São Paulo, oferece passeio virtual em um mergulho pelas obras do famoso pintor espanhol. Nós voltamos já e já te contamos. Seja bem-vindo mais uma vez nesta segunda-feira, 13 de março. Estamos de volta ao vivo, 8 horas 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Soldados ucranianos e membros do grupo paramilitar russo Wagner seguem na batalha pelo controle da região central da cidade ucraniana de Bakhmut. De acordo com autoridades ucranianas, os russos realizam nesta segunda-feira intensos ataques nas regiões centrais da cidade de Bakhmut. Os combates violentos na região têm por objetivo tomar o território. O grupo paramilitar Wagner já admitiu que seus combatentes têm enfrentado resistência na cidade. Mesmo assim, o Kremlin considera a vitória imprescindível, já que uma série de investimentos foram feitos em combates na região. A cidade de Bakhmut, que tinha cerca de 70 mil habitantes antes do início da invasão russa, tem sido o centro das disputas entre as tropas russas e ucranianas. As duas nações tiveram perdas severas durante a batalha e o controle do território significaria vantagem para a Rússia, já que a vitória ou fracasso tem se tornado símbolo de avanço para os dois lados. Mas, de acordo com especialistas, a importância estratégica de Bakhmut ainda é limitada e a sua conquista não representaria uma mudança no curso da guerra. Sobre os casos de envenenamento de estudantes no Irã, mais de 100 pessoas foram detidas por suposto envolvimento na intoxicação de alunas. Autoridades afirmam que mais de 5 mil meninas foram afetadas em quase 230 escolas em 25 das 31 províncias do país. Mais de 100 pessoas foram detidas no Irã no âmbito da investigação sobre as intoxicações que afetaram milhares de alunas em escolas, um caso que chocou o país. Em um comunicado divulgado pela agência oficial IRNA, o Ministério do Interior informou que suspeitos foram detidos e interrogados. O Ministério explicou que entre os detentos, alguns tinham motivação hostil com o objetivo de criar um clima de medo entre as estudantes e provocar o fechamento das escolas. A pasta não deu mais detalhes, mas informou que as detenções aconteceram em várias províncias. Autoridades também mencionaram possíveis vínculos com organizações terroristas e citaram os Mujahedins do Povo do Irã, um movimento no exílio com sede na Albânia, cujo porta-voz afirmou que a acusação é um espetáculo ridículo. Desde o final de setembro, muitas escolas para meninas registraram casos de intoxicação com gás e substâncias tóxicas, que provocaram náuseas, problemas respiratórios e desmaios. Algumas alunas precisaram ser hospitalizadas. Autoridades afirmaram que mais de 5 mil alunas foram afetadas em quase 230 escolas, em 25 das 31 províncias do país. O número de incidentes diminuiu de forma significativa desde a semana passada e não foram registrados novos casos. E na França, o projeto de lei que prevê a reforma da Previdência conquistou a maioria dos votos e avançou no Senado. A medida, que tem sido motivo de protestos por todo o país, ainda precisa passar pela Assembleia Nacional para ser aprovada. A votação terminou com 195 votos a favor e 112 contrários. É um importante avanço para entrar em vigor a reforma, que ainda deve ser votada na Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento francês, o que deve acontecer na quinta-feira. A sessão legislativa coincidiu com uma nova jornada de protestos contra a iniciativa, da qual participaram centenas de milhares de pessoas, mas menos do que nas semanas anteriores. Pesquisas apontam que 2/3 dos franceses são contrários ao plano do governo de atrasar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e adiantar para 2027 a exigência de contribuição de 43 anos para conseguir o benefício integral, não 42 anos.
A rejeição à proposta foi demonstrada nos protestos e nas greves de transportes e no setor de energia. Um estudo realizado com 90 mil pessoas durante 7 anos no Reino Unido mostrou que o melhor horário para fazer exercício varia de acordo com o objetivo específico do indivíduo, além do gênero do praticante. Publicado na revista científica internacional Natureza Comunicações, o estudo mostrou, entre tantos objetivos, que para viver mais, por exemplo, os exercícios são recomendados para depois do almoço. Idosos, homens, pessoas menos ativas ou portadoras de doenças cardiovasculares pré-existentes são os que mais se beneficiam do exercício físico entre as 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, mas os ganhos podem se estender a qualquer pessoa. Os especialistas consideraram atividades de intensidade moderada equivalente em esforço a uma caminhada rápida e intensa. Apesar de prevenir mortes de causas gerais e enfermidades cardiovasculares, os exercícios vespertinos não foram os mais indicados contra o câncer. Nesse caso, aqueles que preferem a madrugada têm mais vantagens. Os cientistas atribuem parte desse fenômeno à resposta metabólica do corpo à atividade física. Os horários da manhã e noite, por exemplo, são aqueles nos quais o corpo humano está mais suscetível a variações na pressão sanguínea. Além disso, o período da prática tem impacto no comportamento e aspectos ambientais dos pacientes, como o horário das refeições e a exposição à luz solar. E está aberta aqui em São Paulo uma exposição que leva o público a um passeio virtual por obras de arte. E não estamos falando sobre qualquer artista, não, mas sim sobre o mestre Pablo Picasso. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. A dimensão das obras aqui expostas coincidem com a grandeza do espanhol, considerado um dos artistas mais importantes do século XX. A desconstrução das telas traz a essência de Pablo Picasso, o principal representante do cubismo, o homem que revolucionou a arte. É uma coisa que tem muito a ver com a visão dele cubista também, que você mostra aquilo que você sente e não necessariamente aquilo que você vê. Então, você vai ter uma experiência parecida aqui. Na mostra Imagine Picasso estão expostas mais de 200 obras, entre elas Guernica, uma das telas mais famosas do pintor. A original fica num museu em Madrid, na Espanha. Tem quase 8 metros de comprimento, por 13,5 de altura. Pelo tamanho e fragilidade das peças, transportar o acervo seria um desafio e tanto. Mas essa tecnologia aqui permite levar a arte de Picasso para qualquer parte do mundo. Essa exposição, inclusive, já passou por países da Europa e Estados Unidos antes de chegar à América do Sul. De cada canto da sala é possível apreciar as imagens de um jeito diferente, sem perder nenhum detalhe. A gente usa uma tecnologia chamada Image Total. E é uma tecnologia desenvolvida na França no final dos anos 70, onde você vê cada pincelada, a ideia é que você está dentro da obra. Assim se sente Luana, uma das primeiras a conferir a mostra. A própria arte traz essas reflexões e ainda com esse incentivo da tecnologia torna ainda mais instigante e pensativo. A verdade é que toda a trajetória de Picasso impressiona. É o artista que tem mais obras em toda a história da arte. Segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, em 78 anos de carreira, foram mais de 13 mil quadros, cerca de 100 mil desenhos, aproximadamente 34 mil ilustrações, 300 esculturas. Detalhes narrados nessa área biográfica, que antecede o passeio virtual. Picasso é um gênio, a gente tem que ver esse tipo de arte, é um mestre, é imperdível. Imagine Picasso fica em exposição no Morumbi Shopping, Zona Sul de São Paulo, até o dia 18 de junho, com ingressos a partir de R$ 40.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela estaremos aqui esperando por você. Até mais.